só voltar a gravação. Tá ok? Eu retorno com você. Tá? Vou pedir 15 minutinhos para vocês umas coisas para falar. O que foi? Então vamos lá. Bom, estamos falando agora de serviço e humildade, continuando as duas aulas anteriores de disciplina do serviço. Falamos já de serviço farisaico, serviço genuíno, e agora estamos correlacionando o serviço à humildade. De forma bem objetiva, para a gente poder retomar, a humildade está atrelada ao serviço porque o serviço disciplina a gente a não se colocar como primeiro, mas pôr o outro como primazia, como prioridade. Quando a gente faz isso, os nossos desejos carnais mais aflorados são amassados, são patrolados. Então, espera por reconhecimento, desejo de louvor, de promoção, de posição, tudo isso é crucificado quando nós servimos. Então, se desejamos alcançar uma vida humilde, nós precisamos adotar o serviço como disciplina para isso. A maneira como vamos nos tornar humildes é através da prática da disciplina do serviço. Bom, quando a gente fala de crucificar a carne, de subjugar desejos carnais, a gente precisa primeiro parar para pensar sobre o que é desejo carnal. Eu quero perguntar para vocês, o que vocês entendem por desejo carnal? Desejo carnal, eu entendo que é quando eu priorizo aquilo para mim. Quando eu priorizo aquilo que faz parte da velha natureza, podemos assim conceituar? Exatamente. Ótimo. Então não tem a ver só com pecado sexual, com questão de imoralidade ou sensualidade, certo? É muito maior. O leque. Tudo que há no aquilo que há no mundo que a minha carne deseja. É isso mesmo. Tudo aquilo que diz respeito às minhas paixões naturais, às nossas paixões naturais, né? Então vamos ler aí 1 João, capítulo de número 2, versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 16. A gente vai ver 3 coisas que nós precisamos entender que o serviço removem de nós. A gente vai entender o que são essas coisas, vai entender como o serviço as remove de nós. 1 João capítulo 2, versículo 16. Só um minutinho. Podem abrir e ler, por favor. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Show de bola. Quais são as 3 coisas que o texto descreve? São 3 coisas: concupiscência, A carne, Dos olhos e a soberba. exato, cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Podemos conceituar assim para ficar mais claro? sim. Bom, aqui se refere à cobiça da carne, pessoal. Os meus próprios desejos. As nossas paixões, tudo aquilo que a nossa natureza anseia. Então, o que é a cobiça da carne? A cobiça da carne nada mais é do que o nosso fracasso em disciplinar as paixões humanas. Quando as paixões humanas nos dominam, aí nós temos o governo da cobiça. Quando a cobiça reina, nós estamos fracassando em disciplinar nossas paixões humanas. O que seria a cobiça dos olhos? Tá ligado à inveja, né? Ficar olhando o carro do meu próximo, a mulher do meu próximo. Legal, exemplo. Nos ajuda a entender de forma mais clara a diferença entre a cobiça da carne e a cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos tem a ver com o que é exterior. Com o que está do lado de fora. E eu quero tomar para mim.
Enquanto que a cobiça da carne tem a ver com o que está do lado de dentro e eu quero realizar. Veja bem, quando eu cobiço a mulher do próximo, a minha paixão desenfreada por prazer me faz, olhando uma mulher que não é minha, imaginar o que eu posso fazer com ela. Há uma natureza interior desenfreada que, somada à cobiça exterior, concebe o pecado. E o que seria, pessoal, a soberba da vida? O que seria essa soberba da vida? Você orgulhoso por aquilo que eu sou, pelo que eu tenho. Exatamente. É uma pretensão, é um egoísmo exagerado. Um egoísmo exagerado não, é um egoísmo, porque não existe egoísmo de limite. É um egoísmo, é uma pretensão. Na verdade, é uma ostentação. É um tipo de ostentação. De quê? Das coisas que eu possa ter, das coisas que eu tenho, das qualidades que eu possuo, enfim. É um tipo de ostentação dos bens, ostentação do eu. É um egoísmo pretensioso, é o culto ao prazer e ao que eu posso usufruir para me agradar. Dá para perceber isso? Sim. Bom, pessoal, veja bem, o que há em comum entre esses três? Em todos os casos a gente percebe a mesma coisa. Há uma obsessão pelas habilidades e pelos poderes humanos naturais. Em todos esses casos, o homem está valorizando ou o que ele tem de vontade interior, ou a possibilidade exterior, ou a força do seu braço. Em nenhum desses casos exige dependência humana. O que existe é a carne em ação, o governo humano, e isso é a inimizade mortal com a humildade. Então, humildade tem a ver com o outro governar, e esse outro especificamente é o Senhor. Então, quando eu sirvo alguém, eu deixo de priorizar a minha carne, os meus olhos, a minha arrogância interior. Com isso, eu sou prevenido dessa tentação de valorizar os poderes humanos e a minha independência. Ou seja, servir o outro é a melhor maneira de alcançarmos um coração humilde. Ok, amigo. Quero ler para vocês um texto de William Locke, numa obra chamada, uma série chamada Para a Devoção e para a Santidade na Vida. É uma obra do século XVIII. E sobre humildade ele afirma o seguinte: ser condescendente com todas as fraquezas e enfermidades de seus companheiros, cobrir suas fragilidades, encorajar suas virtudes, aliviar as carências, ter júbilo na prosperidade deles, compadecer-se de suas aflições, acolher a inimizade deles, relevar suas indelicadezas, perdoar-lhes a malícia, servir aos servos e dignar-se servir aos servos e dignar-se aos ofícios mais humildes da humildade. Este é o conselho para quem deseja ser humilde. Então preste atenção. Ser condescendente com todas as fraquezas e enfermidades de seus companheiros. A gente citou aqui a arrogância de alguém me tratando na entrada de casa muito mal, sendo que eu estava certo e fui visitar essa pessoa. Então, ser condescendente com essa fraqueza, compreender que o outro é falho, é o conselho para eu ser humilde. Cobrir a fragilidade do outro, o que seria? Encobrir erros? Não. Me colocar como auxiliar para que o outro possa se desenvolver. Isso é cobrir fragilidades. Encorajar virtudes, ou seja, promover no meu irmão o desejo por ser melhor.
aliviar as carências, ser afetivamente uma cura para o outro, ter júbilo na prosperidade deles, me alegrar no seu sucesso, me compadecer de suas aflições, acolher a amizade dessas pessoas, relevar as suas indelicadezas, perdoar a malícia, servir aos servos e dignar-se aos ofícios, ou seja, me colocar como alguém pronto a fazer, é o caminho para adquirir a humildade. Bom, quando eu faço disso a minha disciplina diária, surge uma pergunta. Talvez seja a pergunta que você possa estar fazendo também. Tá, mas se eu me disciplinar a viver o serviço cotidianamente e relevar tudo isso que você citou aí, as pessoas não vão se aproveitar de mim? O que vocês acham? É a pergunta que não quer calar, né? Aquele que você falou na aula passada, tem que discernir a necessidade e saber dizer não quando precisa se dizer não. Sim, mas há uma outra coisa a acrescentar naquilo que nós estávamos conversando. Deixa eu te perguntar, Robson, e perguntar para vocês. A nossa opção é a de servirmos ou a nossa opção é a de nos tornarmos servos? Acho que à medida que nós nos tornamos servos, nós servimos. Vou refazer a pergunta para ficar mais clara, porque eu quero que vocês participem. A disciplina do serviço chama a gente para servir ou chama a gente para se tornar servo? O que vocês acham? O que? Não entendi. Eu acho que é se tornar, né, Aqui mano? tá dividido. Tem gente que acredita que é servir, tem gente que acredita que é se tornar. Bom, eu imaginei que fosse ficar dividido mesmo, até porque tem uma pergunta que precisa ser respondida para a gente poder saber se a disciplina do serviço chama a gente para servir ou para se tornar servo. Qual que é a diferença de ser servo ou somente servir? Qual é a diferença? A Renata falou aqui. Como? Ser servo se sujeita ao próximo. Elana falou que ser servo é se sujeitar ao próximo. Servir. Legal, legal. Eu quero dar um exemplo bem simples para ficar mais lúdico o entendimento. Vamos lá. O fato de eu ter uma CNH e dirigir um carro me faz um condutor ou me faz um motorista? Faz um condutor. Faz um condutor. O que é um motorista? Independente se tem CNH ou não, ele dirige. O motorista é um cara que tem uma profissão. Exato! É isso aí, Robson. O motorista é o profissional da condução. Ele é o cara que vive para isso. O condutor é alguém que ocasionalmente faz isso. Presta atenção. Outro exemplo. Você vai na farmácia. O balconista te atende. Qual é a diferença entre o balconista e o farmacêutico? O farmacêutico tem uma formação, né? O farmacêutico é gerado para conhecer os fármacos. O balconista é alguém que se acostumou a pegar o remédio na prateleira e, portanto, ele sabe o caminho das pedras, mas ele não conhece os princípios ativos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Sim. Ser servo é a minha essência? Se sim,
então eu faço. Fazer ocasionalmente não me torna o padrão ou a pessoa própria para aquilo. Eu posso conduzir e não ser motorista, mas se eu for motorista, eu sempre conduzirei. A disciplina do serviço não me chama para ser condutor, me chama para ser motorista. Vocês estão entendendo? Sim. Sim. Porque veja bem, quando eu sou um condutor, eu estou no comando do veículo ou não? E quando eu sou um motorista, eu também estou no comando do veículo ou não? Não. Vamos lá. Quando Eu sou um motorista. condutor, eu estou no controle do carro, sim ou não? Sim. Eu sou um motorista, eu estou no controle do carro também, sim ou não? Sim. Mas o que difere o condutor do motorista? Eu dependo do meu carro para me indicar o caminho onde eu vou. Eu não sou motorista. Como Se me... você é É motorista, mais ou você menos tra- isso, fala aí, como é? Se eu sou motorista, eu dependo de quem está dentro do carro que vai me mostrar o caminho. É esse caminho que eu quero que você me leve. Aí eu vou. Veja, é isso mesmo, os dois estão com a mão no volante, é isso. Mas o motorista está dependente de quem é seu passageiro. O condutor não. Você entra no carro dele e se ele quiser, te leva para algum lugar. Você está de carona. Com o motorista, ele está completamente à sua disposição. Vocês estão entendendo isso? Sim. Então mesmo, porque o que eu quero dizer, se a nossa chamada é só para servir, então é a gente que está no comando. As pessoas entram no nosso carro e vão para onde a gente quer. Mas se a nossa chamada é para sermos servos, independente do carro, a gente sempre vai estar servindo alguém, enquanto alguém descansa ou tira um cochilo. Porque a nossa chamada não depende do carro e nem do volante. Depende do fato de que nós somos sempre motoristas. Somos servos. Ficou claro, pessoal? Sim. Então veja só. Se a gente escolher deixar voluntariamente que as pessoas se aproveitem de nós, então elas não poderão nos manipular. Sabe por quê? Porque a gente vai estar ciente que elas vão estar se aproveitando de nós. Eu estou propondo para vocês uma coisa louca. É mais ou menos assim. Eu aceito ser servo. Ok. Fulano está se aproveitando de mim? Tudo bem. Eu escolhi servi-lo apesar de. Mas isso não contradiz com o que você falou na aula passada? Sim e não. Sim, se a perspectiva for o serviço. E não, se a perspectiva for ser servo. Porque veja bem, se o que importa é o que eu estou fazendo, então entra em contradição. Mas se o que importa é o que eu estou me tornando, então não contradiz. Por quê? Porque às vezes o fato de estar sendo explorado pelo outro me torna humilde e me faz mais parecido com um Cristo servo. Então, às vezes, ser explorado é necessário. Vocês estão entendendo a loucura? Por que eu estou falando isso para vocês? Alguém pode explorar uma pessoa que já se doou? Sim ou não? Não. Não. Quero dar um exemplo. O servo de orelha furada no Antigo Testamento. Davi faz menção a ele no Salmo. Davi diz assim a Deus: furaste a minha orelha. Ele se coloca como uma propriedade de Deus. Quem conhece a história do servo de orelha furada no Antigo Testamento, levanta a mão aí. Valeu! Deixa eu explicar para vocês para ficar mais claro. O servo de orelha furada, ele era essa figura aqui. Era um escravo a quem o seu senhor, no ano de jubileu, dava a liberdade. Ninguém podia ser escravo para sempre em Israel sob obrigação. No ano do jubileu, este escravo,
ele recebia uma carta de alforria e podia ir embora da propriedade do seu senhor oficialmente livre. Por quê? Porque ninguém deveria viver debaixo de opressão do outro. Ok. Então eu te devia, Robson. Eu me tornava seu escravo por um período de tempo. Chegava um período em que você não podia mais me manter escravo. Você me liberava e eu oficialmente agora era dono dos meus próprios atos. Mas, se por uma livre e espontânea vontade eu quisesse permanecer na sua casa, eu fazia com você um pacto. E esse pacto consistia no seguinte: publicamente, você furava minha orelha diante das testemunhas da casa. Aquela orelha que eu deixei furar significaria como um sinal de que eu oficialmente me permiti ser seu escravo para sempre. Então, ó, eu acabei de receber a alforria, mas eu deixei você me ferir e me marcar, porque agora eu oficialmente me doei a você. Eu quero ser seu para sempre. A partir de agora, tudo o que esse senhor fizesse sobre esse escravo não tinha mais efeito de opressão. Por quê? Porque o escravo se doou voluntariamente. Então ele era chamado escravo da orelha furada. Presta atenção. Quem se doou voluntariamente nunca será explorado. Sabe por quê? Porque ele se entregou para isso. Gente, quando eu falei para vocês sobre a hora de dizer não, ou a liberdade de dizer não, eu disse para vocês, tomem cuidado, porque o parâmetro não é você, o parâmetro é o outro. Lembram disso? Sim. Por que o parâmetro é o outro? Porque se eu amo o outro, eu deixo de fazer para o outro ser beneficiado, não para eu sair bem. Porque no que depender de mim, se o bem-estar do outro for às custas do meu prejuízo, mesmo assim eu sirvo, porque servo é o que eu sou. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Vou dar um exemplo prático. Um exemplo prático. Vocês prestam serviço para a comunidade da qual vocês fazem parte aí? Para o Centro de Adoração Tameon Cuiabá, vocês prestam serviço? Sim ou não? Sim. Mas vocês prestam serviço porque vocês fazem serviço ou porque vocês são servos? Que somos servos. Ok, vocês são servos. Alguém poderá, nessa relação de serviço mútuo, acabar se tornando pesado para outro irmão? Sim ou não? Sim. Sim. Por exemplo, quando é que alguém se torna pesado? Quando fura uma escala, quando não tá nem aí com a vida do outro, quando vai quando quer, quando faz o que quer. Ok. Repreender essa pessoa é um gesto que eu tenho porque tá pesado para mim ou porque o outro precisa se desenvolver? Que o outro precisa se desenvolver. Ok. Porque para mim, fazer não é o problema. O problema é você não se inserir naquilo que é importante para o seu desenvolvimento. Eu não tenho problema de fazer o seu e o meu trabalho, eu sou um servo. Mas eu tenho problema de ver você atrofiando. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Sim. Por que tem que mudar a cabeça? Porque quando alguém me repreende, não é porque precisa do meu serviço, é porque precisa que eu desenvolva. Então agora eu quero ser pontual. A pastora Célia está com a mãe, que coincidentemente é minha avó, em uma situação de limitação. E isso exige dela e de algumas pessoas da família uma dedicação maior. Ok. A pastora pode estar sobrecarregada porque algumas pessoas não cumpriram a sua tarefa do lado de lá. A pastora pode estar sendo explorada, sim ou não?
Sim. Vou responder para não ficar ruim para vocês. Sim. Mas preste atenção. Ela escolheu se doar pela mãe. Então isso é uma coisa que ela está disposta a passar pela exploração. Tem o lado da pastora, agora tem o lado de vocês. Vocês estão vendo que está pesado para ela. O que vocês podem fazer por ela como servos que são? Isso é a pergunta que vocês precisam se fazer agora. Nós não podemos mudar o que a pastora precisa fazer com a mãe. Mas nós podemos ser diferentes para com a pastora, sim ou não? Sim. Por exemplo, pessoal, o culto do domingo, a reunião da terça, o estudo da quinta, precisam sempre ser lembrados por vocês, ou vocês já têm que assumir isso como a agenda de um servo? A gente precisa assumir isso. Então agora presta atenção nessa seguinte situação. Se a pastora precisar se ausentar por 3 semanas para cuidar da mãe nas quintas-feiras, onde estarão os servos do Centro de Adoração Tameon Cuiabá? Aqui. Na casa dela. E se a casa estiver suja? A gente limpa e faz. Se precisar fazer a janta e levar para ela? A gente faz. Mas espera aí, poxa. Mas ela está sobrecarregada porque tem gente que do lado de lá não está fazendo bastante. O que a gente tem a ver com isso? Então eu não vou ficar me sacrificando sendo explorado. Opa, isso é a postura de quem faz serviço. Porque quem é servo vai servir em qualquer situação. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Sim. Pessoal, isso muda a perspectiva das nossas relações e isso facilita discipulado. Porque na maioria das vezes a gente acha que as pessoas estão nos repreendendo porque elas querem algo de nós. Não, elas querem algo para nós. Porque algo de nós elas não querem, elas fazem sozinhas. Mas porque elas nos amam, elas querem algo para nós. O que elas querem para nós? Que nós nos desenvolvamos. Então quando a gente pega no pé de vocês, daqui de Cacoal, para vocês serem mais envolvidos, comprometidos, sangue no olho, não é porque a gente precisa que vocês fazem. Quando fala de dízimo, não é porque precisa de dinheiro, é que a gente precisa que vocês se desenvolvam. Vocês estão entendendo isso? Sim. Porque se vocês não servirem, vocês não se tornam humildes. E se vocês não forem humildes, vocês não alcançam a estatura do Cristo. Consequência disso, seremos sempre retardatários. Pequenos, miúdos, atrofiados. Por quê? Porque estamos sempre com o pé atrás para servir. Isso ficou claro? Ficou claro, galera? Sim. Eu tô sozinho aqui, tem alguém comigo, meu Deus? Eu deleio, mano. Então vamos lá. Agora vamos para o serviço no dia a dia, a parte final do nosso estudo. Então deu para perceber como o estudo anterior se relaciona com esse, pessoal? Eu não sou escravo do fazer. Eu não sou escravo do volante. Mas porque eu sou motorista, sempre que possível eu conduzo. Quando é que eu não conduzo? Quando o outro precisa se desenvolver e aprender a dirigir. Quando o outro precisa aprender a dirigir, o que eu faço? Eu me omito de dirigir para o outro aprender. É assim que eu digo não para um serviço para o outro. O outro é o alvo, não eu. Então eu não deixo de dirigir porque eu quero dormir. Eu deixo de dirigir porque o outro precisa aprender a conduzir. Vocês estão entendendo isso? Então eu digo não para disciplinar alguém, não porque eu não quero fazer. Então aqui os dois ensinos se correlacionam. Serviço no dia a dia. Bom,
Sobre o serviço no dia a dia, a gente precisa entender uma coisa. Uma coisa é agir como servo e outra é ser um servo. Uma coisa é agir como um servo e outra coisa é ser um servo de verdade. Nós já entendemos que fazer é diferente de ser. Por isso demos o exemplo do conduzir e do motorista. E como é que nós assumimos um caráter de servo? A primeira forma que precisamos assumir, a primeira coisa que precisamos fazer para sermos servos é ficarmos longe dos holofotes. Nós estamos em um período em que todo mundo quer aparecer o tempo todo. Que diga isso no Instagram. A gente quer aparecer o tempo inteiro. Então hoje nós temos personalidades do Instagram. Gente que discipula por fotografia. E a gente quer copiar essas pessoas. Mas elas estão focadas em aparecer. E aí eu pergunto, será que elas são um modelo? Mas como ficar longe dos holofotes? Você já ensinou, profeta, que a gente não tem que ter medo de aparecer. Sim, a gente não tem que ter medo de aparecer. Mas sempre que possível, a gente precisa optar pelo anonimato. Como é que a gente faz isso? Primeiro, como é que a gente assume essa vida longe dos holofotes? Primeira coisa, optando pelo serviço das pequenas coisas. Pode falar de novo, mano, essa última parte. Como é que a gente fica longe dos holofotes para assumir esse coração de servo? A primeira coisa, através da opção pelo serviço das pequenas coisas. Gente, as pequenas coisas são as mais desprezadas. Por quê? Porque são as que exigem mais atenção, mas são as que geram menor notoriedade. Vou dar um exemplo ainda aplicado a vocês. Montar a escala do turno é top. Massa. Comparecer ao turno é legal. Liderar o turno é bom. Mas quem é que vai ficar com a chave para abrir a casa da pastora antes se ela não precisar estar, se ela não puder estar presente? Ir lá buscar a chave. Chegar antes para abrir o portão. Para o dirigente do turno não atrasar. Para o ministro de louvor não atrasar. Para todo mundo poder ter a casa pronta. O simples fato de abrir a chave é um serviço pequeno, mas é invisível. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sabe qual é o ministério da humildade na boa parte das igrejas? O ministério da zeladoria. Conheci um homem que atuou muitos anos como zelador da igreja. Ele era conhecido pelo que ele cantava, mas eu o conhecia pelo coração de servo que ele possuía. Um irmão precioso, que eu tive a oportunidade de andar com ele durante o tempo que eu congreguei boa parte da minha vida na mesma igreja. Um irmão precioso, servo por excelência. Ele não fazia as coisas para impressionar, na verdade ele fazia porque ele amava. Quando ele não podia, ele não fazia. Às vezes a gente até abusava dele. Mas pensa num cara fantástico. Morava no lugar de trabalho. Morava na igreja. Tinha tudo para não ter vida. Mas ele fazia da casa dele a casa dos outros. Esse cara era muito precioso. É um cara muito precioso. Segunda coisa, pessoal. Então assim, ó, eu fico longe dos holofotes, eu dou preferência para as pequenas coisas. E como é que eu faço ainda os holofotes aparecerem da minha vida? Eu sirvo aos outros protegendo a reputação dessas pessoas.
objetivamente, não calunio e não aceito que caluniem pessoas perto de mim. O que isso só tem com ficar longe dos holofotes? Às vezes a pessoa nem sabe que você protegeu ela, mas você a protegeu. Não caluniar e não aceitar isso por perto da gente. Existem momentos que a gente tem que dizer não para a calúnia que as pessoas estão fazendo. Não aceito isso na minha casa. O outro nem está sabendo, mas eu estou defendendo ele. E existem momentos em que eu tenho todos os motivos para falar do outro, mas eu não falo, porque eu escolhi proteger o outro. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim. O outro nem sabe que eu estou protegendo ele, nem me pediu, mas eu estou fazendo isso. Então veja bem, olha que sequência violenta. Primeira coisa que eu faço para assumir um coração de servo, eu fico longe dos holofotes. Segunda coisa, dou preferência para os pequenos serviços, as pequenas coisas. Terceira coisa, eu protejo a reputação dos outros. Estão pegando a sequência aí? Sim. Quarta coisa, talvez essa seja mais difícil para você. Ser servido. Uma das coisas mais difíceis para se tornar um servo é aprender a ser servido. Tem gente que tem dificuldade de depender dos outros, de receber um favor. Verdade. O serviço de ser servido. Sabia que ser servido é um serviço? Porque eu dou ao outro a oportunidade de se desenvolver. Então, quando você pedir para vir em Cacoal, falo eu, não o Senhor. E a gente disser, vem. Se você não vier porque acha que vai me incomodar ou me dar prejuízo, você está me tirando a oportunidade de ser desenvolvido. Não faça isso. Eu não te dou esse direito. Como dizem por aí, não tira a minha bênção. Deixa eu te servir. Ah, mas vai ser pesado. Se eu não puder, mas disser para você vir, vem do mesmo jeito. É porque eu estou crendo que o Senhor vai providenciar o necessário. Eu quero. Não me tire esse direito. Tem gente que é perita nisso. Jesus vai lavar o pé dos discípulos. O texto que a gente leu na abertura do nosso estudo, o que Pedro fala para ele? Não, Jesus, meu pé não. Não lava meu pé não. Jesus fala para ele assim, ó, lightzão, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Ah, então pode me dar um banho. Pedro fala para Jesus, então pode me dar um banho se você quiser. Veja bem, mas em primeiro momento ele não quis ser servido. Nós precisamos aprender a ser servidos, irmãos. Quinta coisa que a gente precisa aprender no dia a dia do serviço para nos tornarmos um servo. A servir com gentileza. A gentileza é um serviço. A educação e a mansidão no dia a dia nos tornam parecidos com o servo Jesus. Seja gentil. Gentileza é um serviço. Sabe o que as pessoas estão carentes no mundo que nós vivemos? De gentileza. Você abre a porta por uma pessoa, ela pergunta, o que você quer? Teve um período que eu abri a porta para todo mundo que eu dava carona, homem, mulher. Sabe por que não achavam que eu era gay? Porque os caras viram que eu era casado. Porque eu abri a porta até para homem, cara, não é possível, esse cara deve estar dando em cima de mim. A gentileza é tão escassa nos nossos dias
que ela parece ofensiva. Ser gentil é o mesmo que ser interesseiro para muitas pessoas. Nós precisamos restaurar a gentileza ao seu lugar. A gentileza é a característica dos servos. Por favor, obrigado. Isso tem a ver com ser servo. Gente, nós estamos acostumados a ir nos lugares e reclamar do que as pessoas não fazem. Mas nós perdemos o hábito de dizer o que as pessoas fizeram e dizer obrigado pelo que você fez. Eu adotei um novo hábito. Ninguém me pede para ser reconhecido, mas eu faço isso por amor. Então, eu me lembro que eu fui tirar férias há uns anos atrás no Rio de Janeiro. E eu descobri que existe um lugar pior para atendimento do que o Rio e Rondônia, do que Cacoal e Cuiabá. O Rio de Janeiro consegue ser pior em atendimento do que Cuiabá e Cacoal. E depois de ser muito mal atendido em todos os lugares onde eu fui, eu cheguei num lugar que vendia espetinho. E aí eu fui lá e pedi um espetinho de um sabor, não tinha. Mas a atendente falou, olha, nós não temos esse, mas se o senhor quiser, a gente pode fazer um outro para o senhor assim, assado. Se o senhor esperar, eu faço o seu. Ela me deu 1 milhão de alternativas. E o produto era muito baratinho. Ela podia simplesmente dizer, não tem esse, escolhe o outro. Mas ela apresentou várias alternativas para me fazer sentir à vontade. No final, eu comprei o espetinho para mim, para Larissa. E aí eu falei para ela, cadê seu patrão, filha? Ela já ficou branca. Mas por que o senhor quer conversar com o meu patrão? Eu fiz alguma coisa de errado? Eu falei, não. É que você excedeu a medida. Você não me vendeu um produto. Você foi extremamente educada. Eu preciso que o seu patrão saiba que ele não tem uma funcionária aqui. Ele tem uma pessoa que está elevando o padrão do respeito nesse estabelecimento. Ela abriu um sorriso, sério que eu fiz tudo isso? Eu falei, fez. E aí chegou o chefe. Eu falei para o chefe, mas o chefe não era o patrão. Eu deixei registrado por escrito que aquela pessoa naquele estabelecimento estava elevando a dignidade humana. Não era sobre vender um serviço, era sobre fazer uma pessoa se sentir respeitada em um ambiente. Porque é possível você entrar em um ambiente em busca de um produto ou um serviço e uma pessoa fazer você sentir como se comprar dela fosse uma obrigação. Você conhece um lugar assim? Bom, eu conheço muitos. Você vai comprar no lugar e fala assim, escuta, eu quero aquilo. O cara fala, por quê? Uai, porque eu quero. Pra quê? Tipo, quase te mandando embora. Não tem. Então essa moça foi super educada. E eu quis dizer pra ela o quanto é bom ser bem tratado. Dizer obrigado, reconhecer esse tipo de gesto é um ato de gentileza. Ah, mas o serviço genuíno, ele não procura reconhecimento. Ok, mas ele sabe dizer obrigado pelo que você me fez. Eu não procuro isso. E porque eu sou livre disso, eu sei elogiar. Porque tem gente que só sabe elogiar quando for receber um elogio de resposta. Isso é ser interesseiro, não é ser servo. Percebeu a diferença? É o maridão que só fala que a mulher tá bonita quando ele quer alguma coisa. É a mulher que fala que o homem tá lindo quando ela quer alguma coisa. Então por aí vai. Vocês estão entendendo, né? Filho que vai a mãe quando quer alguma coisa. É isso. É isso mesmo. Não, mas não é dele não que eu tô falando. Não, ó. Ei. Deixa eu ser corrigido, pastor. Não tem problema, não. Não, mas você sabe que comigo não tem disso, né, profeta? Não tem disso, quando corrige mesmo. Ela... Mas esse exemplo Isso é verdade, isso é verdade. Ei, vocês estão pegando... Aí eu já falo. Vocês estão pegando a segunda versão da Dona Célia, eu preguei a primeira. A versão primeira. A versão original de fábrica. Aí depois vieram os recalls, os ajustes do alto.
É. Ontem eu mandei uma avaliação para a Camila. Eu recebi um vídeo. Aí eu disse, olha, me dá uma avaliação de 0 a 10. Ela postou 20. Pessoal, caminhando para o final, mas algumas coisas aqui, sendo bem breve. A sexta maneira de alcançar um coração de servo é ser hospitaleiro. Serviço da hospitalidade. Receber as pessoas em casa. Isso é um tratamento para nós. Abrir a minha privacidade para os outros entrarem. Mostrar que eu faço as coisas às vezes de um jeito equivocado. Deixar os outros serem parte do meu ambiente e dar o meu melhor para essas pessoas. O serviço da hospitalidade gera corações de servos. Sétima característica, ou sétima coisa que forma em nós um coração de servo. O serviço de ouvir, de escutar. Saber ouvir gera em nós um coração humilde, um coração de servo. Boa parte dos nossos problemas relacionais tem a ver com não sabermos servir aos outros com os nossos ouvidos. A gente só quer falar. Oitava forma de alcançar um coração de servo: levar as cargas uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros. Nesse ponto, a pergunta-chave é: o que eu posso fazer, meu irmão, para tornar a sua jornada mais leve? Ah, mas isso é tarefa do outro, mas eu levo a carga com ele, para ser mais leve para ele. Ô, irmãos, quem dera nós vivêssemos dessa maneira, nada seria pesado a ninguém. Nós estamos sendo gerados para viver assim. Última forma de alcançar um coração de servo, a nona forma. O serviço de compartilhar a palavra. O serviço de compartilhar a palavra. Gente, olha que violento. Aquilo que me edificou, que me construiu, que me desconstruiu, precisa ser dado como presente para outros também serem edificados. Compartilhar a palavra não tem a ver com achar que eu sei mais e você sabe menos, não. Tem a ver com dar o tesouro que foi depositado em mim a você. Tem a ver com entesourar você. Porque compartilhar a palavra é servir. Porque o outro é como um recipiente aonde eu deposito coisas. Não é sobre mostrar o quanto eu sei, não. Mas é sobre mostrar o quanto eu me importo e eu estou partilhando os meus tesouros com você. Compartilhar a palavra tem a ver com isso, então preste atenção. Quando um irmão exorta outro irmão, ele não está se posicionando como alguém que sabe mais ou que é superior, não. Como servo, ele está entesourando o outro. E se o outro é sábio, o outro recebe o tesouro, não joga fora. Existe um ditado maldito dito por aí, que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Compartilhar conselhos, compartilhar palavra, é dar tesouros. Tolo é o que joga o tesouro fora. Por isso a Bíblia diz que o sábio, quando repreendido, se alegra. Sabe por quê? Porque o sábio é alguém que sabe o valor de um tesouro. Então toda vez que alguém quer depositar um tesouro nele, ele recebe. Se alguém tem uma palavra para compartilhar comigo, uma repreensão, uma exortação, uma consolação,
compartilhe. Eu preciso ser entesourado. Pessoas que têm dificuldade com ser exortadas, repreendidas, corrigidas, redarguidas, ensinadas, são pessoas que jogam tesouros fora. São pessoas que se acham suficientemente ricas. São pessoas que se acham muito altas. São pessoas que não são humildes. Pessoas que sabem ouvir e que recebem conselhos, exortações, correções, ensinos, são pessoas humildes. São pessoas que se consideram pobres e, portanto, estão dispostas a receber tesouros. Essa aula foi um tesouro para você? Amém. Se foi, compartilhe com mais alguém. Se você conhece alguém que precisa de repreensão, faça isso em amor. Compartilhe o tesouro que você recebeu. Por hoje é só, pessoal. Deus abençoe. Foi longo, me desculpem aí por causa do problema da conexão, tá? Queria ter acabado mais cedo. Um abração. Beijo. Graças e paz, galera. Deus abençoe. Paz.